E nós que estamos aqui, vamos partilhar a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Inclusive eu quero te encorajar, nós temos o nosso aplicativo da igreja, e lá no nosso aplicativo nós estamos acompanhando o plano de leitura bíblica anual. Se você não está acompanhando, você pode acompanhar, você pode começar no momento que você quiser, que a partir do momento que você começa a ler, dali um ano você vai ter terminado, tá bom? Hoje eu quero te encorajar, mas eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia, ali no livro de Hebreus, no capítulo 1, carta aos Hebreus, no capítulo 1, eu quero te encorajar você a acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler todo o capítulo 1 de Hebreus. Eu já te falo o livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, ou carta aos Hebreus, é uma carta única, singular na palavra de Deus, que fala a respeito de Jesus. Eu quero que nós leiamos aqui o capítulo 1, quero te encorajar você a acompanhar na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, todos acharam? Isso, quero te encorajar, acompanhe na sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar aqui, tá bom? Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Aleluia. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda: eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando Ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Ele diz: Ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho Ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrastes como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E Ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Jesus, nós amamos a Tua palavra. Obrigado, porque o Senhor nos deu acesso às Escrituras sagradas, e hoje podemos ler, meditar e nos alimentar da Tua palavra. Nós clamamos, Senhor Jesus, nesta manhã: fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra nos incendeie, nos lave, nos avive, e que verdadeiramente ela seja alimento e transformador para a nossa vida. Nós te damos graças nesta manhã, em o nome de Jesus.
Amém. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Sabe, a carta de Hebreus é uma carta extremamente singular e única. Quando você vê a carta aos Hebreus e você lê, ela irradia a expressão de Jesus. Alguns estudiosos e teólogos dizem que Hebreus, ele é considerado como que o quinto evangelho, porque nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam a respeito da vida de Jesus e do ministério de Jesus aqui na terra. Mas em Hebreus, fala da vida de Jesus, do Jesus glorificado. Ela continua, é uma continuidade falando a respeito da vida de Jesus, da sua glória. E nesse capítulo 1, fala a respeito de Jesus Cristo, o incomparavelmente superior. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus é superior. Sabe, é importante, e não é à toa que o autor de Hebreus, ele começou a carta aos Hebreus escrevendo isso, porque mesmo naquela época, assim como hoje, as pessoas questionavam a respeito de Jesus. Quem é esse Jesus? Para alguns era só um rabino, para alguns era apenas um professor, e de repente o autor de Hebreus vem escrevendo aos Hebreus, que era o povo judeu, escrevendo aos Hebreus e falando: ei, Jesus é superior a tudo e todos. Sabe que hoje, esse é o maior desafio nos nossos dias atuais, porque, olha aqui para mim, as pessoas não têm dificuldade de falar a respeito de Deus. As pessoas falam, acredita em Deus, mas quando você entra com Jesus, o assunto muda. Você pode falar com qualquer pessoa de qualquer religião: Deus, eu acredito em Deus. Todas as religiões, exceto ali uma minoria, acreditam em Deus, ou em Deus, ou em muitos deuses. Elas não têm dificuldade com relação a Deus, mas quando você fala para ela, Jesus é Deus, alguns começam a ter dificuldade. Algumas religiões falam que Jesus é um Deus menorzinho. Outras falam, não, ele apenas foi um grande homem, um grande profeta. Outros falam, não, ele foi um maluco, um judeu que pirou da cabeça. Se você for falar com um judeu, eles não consideram Jesus. Jesus foi um maluco. Se você falar com um muçulmano, os muçulmanos acreditam que Jesus foi um grande profeta. É onde ele se contradiz. Ele fala, então, se ele foi um grande profeta, por que você não escuta o que ele falou, né? Mas isso é outra história, porque eles acabam escutando mais Maomé. Se você falar com outras religiões, eles até falam Jesus, mas sempre colocando Jesus ou em segundo plano ou em plano nenhum. Se você entrar numa igreja católica, geralmente você vai ver Jesus de duas formas: ou crucificado com aquela cara de coitado, sim ou não? Você não fica com dó lá, ou o menino Jesus, indefeso, sendo que hoje ele não está nem um e nem outro. Se você for lá em Apocalipse, a visão que João teve de Jesus é o Jesus glorificado. Isso de certa forma denigre a imagem de Jesus e diminui Jesus. Já falei isso para os irmãos, você vai aqui, agora na época do meio do ano, começa a época das festas populares, sim ou não? Quando já foram em festa popular aí? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Tem comida boa, né? E cada festa é o nome de um santo, sim ou não? Festa de Santo Antônio, festa de São João, festa do Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Socorro, tem tanto nome, da agonia, cada nome que o pessoal inventa. Mas é interessante que algumas festas que era para ser para Jesus, e na verdade subliminarmente é para Jesus, eles não falam o nome de Jesus. Você pega ali em Matosinhos, o padroeiro de Matosinhos é Jesus, e a festa não é a festa em honra a Jesus, não, festa em honra ao Senhor de Matosinhos, não fala o nome de Jesus. Tempo atrás eu vi uma festa no interior, que a festa era em honra ao Divino Salvador, mas não fala o nome de Jesus. Porque, de certa forma, o que? Quem é mais importante? A Fátima fala o nome, né? Nem é o nome dela e o pessoal põe o nome dela de Fátima, né? Porque na verdade era Maria que apareceu em Fátima, né? Aí já virou a Fátima. E por que o nome de Jesus não é falado? Porque o diabo ele tenta sempre diminuir, denegrir o nome e a imagem de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Irmão, isso é um cuidado que nós temos que ter, porque
as pessoas não têm dificuldade de acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, eu faço as minhas orações. A questão não é só Deus, irmão, a questão é Jesus. Porque eu sei que muitos e muitas religiões consideram o cristianismo cristão, o evangélico, como algo egoísta, porque falam, não, eles falam que só tem salvação em Jesus e não tem mais no outro. Não somos nós que falamos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que só há salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Por isso você não precisa mais orar para uma imagem, nem para Fátima, nem de Santo Antônio, nem São João. Você que está encalhado, às vezes ora lá para o santo dos encalhados. Não vai resolver, irmão. É só Jesus, aleluia. Porque só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós compartilhamos essa semana na célula de quinta-feira, e no final do capítulo que nós lemos, que foi o capítulo 12. Foi 12, né? Foi 12 na quinta-feira. O final do capítulo tinha uma pergunta que era: quem é Jesus para você? Porque se você perguntar para algumas pessoas quem é Jesus para ela, e eu me lembro que uma vez nós fizemos um evangelismo no dia de finados em novembro, e nós fomos no cemitério, porque o cemitério no finados fica cheio, né? Aí você aproveita e evangeliza lá, o pessoal está tudo sensibilizado, né? Lá cuidando dos mortos e dos túmulos. E nós fomos lá e começamos a perguntar para as pessoas: olha, posso fazer uma pergunta? Quem é Jesus para você? Sabe o que muita gente respondeu? Na época, é o treinador do Benfica. Olha o nível, irmão. Porque as pessoas são religiosas, mas elas não sabem quem é Jesus. Porque o diabo sabe que se ele tirar Jesus do centro, ele tira o acesso à salvação. Quantos estão entendendo? E o autor de Hebreus, ele começa essa carta porque esse estava sendo o problema. Porque as pessoas não têm problema em crer em Deus. A questão é Jesus. Colocar em causa: mas ele foi homem. Ele foi homem, ele foi 100% homem e 100% Deus. E eu quero que a gente veja aqui algumas características ou algumas verdades que esse texto mostra, que o autor de Hebreus mostra para nós e revela a superioridade de Jesus perante tudo e perante todos. Acompanhe na sua Bíblia aí o verso 1 e 2. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Primeira superioridade que o autor de Hebreus fala aqui é que Jesus é superior aos profetas. Eu sei que no Antigo Testamento a ideia de profeta era diferenciada. Moisés, tem lá Elias, Eliseu, todos os profetas. E o autor de Hebreus está dizendo: olha, durante muitos anos, séculos, Deus foi falando conosco através dos profetas. Mas hoje, nesses dias, Ele falando ali, nos falou pelo Filho. Ele não apenas nos falou pelo Filho, mas Ele continua dizendo: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Talvez você tenha alguma dúvida com relação a Jesus, porque na cabeça às vezes do ser humano tem dificuldade de entender que um homem que esteve aqui na terra seja Deus. Ele diz que Ele é o Deus encarnado. Vou te falar, tem gente que tem dificuldade com isso. Lá em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro, quando ele estava fazendo a segunda pregação dele, e quando ele estava pregando ali para o povo judeu, ele disse assim: vocês mataram o autor da vida. Percebe a diferença? Jesus, ele não foi criado, ele criou, ele é o Criador. Tudo, e aqui o autor de Hebreus, ele diz assim: pelo qual também fez o universo. Tudo foi feito. João 1 diz, né, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Jesus. A única diferença é que um dia Jesus se fez carne. O Deus que antes estava completamente fora do tempo, atemporal, porque Deus não tem essa cronologia que nós temos. De repente, no meio da cronologia, Deus vem e se encarna em Jesus. E aí Jesus teve um início da sua vida na terra. Em João 17, Jesus fez uma oração que ele diz assim: Pai,
glorifica o teu filho com a mesma glória que eu tinha quando eu estava contigo. Porque aqui na terra era outra história, aqui ele já tinha abrido mão da sua glória, mas quando ele estava no Pai, ele estava em glória, sendo Deus juntamente com o Pai. Por isso que o autor de Hebreus ele fala, porque aqui ele estava escrevendo para o povo judeu, e para o povo judeu os profetas, Moisés então, Moisés, o maior profeta para o povo judeu, que trouxe as leis, e ele está dizendo aqui, Jesus é maior que os profetas. Quando as pessoas iam falar para Jesus, porque Moisés, não, eu sou maior que Moisés. Porque Abraão, quando Abraão chegou eu já estava. Jesus é o Senhor. Filipenses capítulo 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo escrevendo ali à igreja, aos Filipenses, ele diz assim, falando a respeito de Jesus, ele diz assim, Filipenses 2, do 9, a partir do verso 9, ele diz, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Consegue entender isso? Sabe aquela pessoa que às vezes a gente evangeliza, a pessoa cabeça dura, não discuta, é teimosa, continua orando por ela, mas um dia, é melhor agora, mas um dia, está dizendo aqui que todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O nome que está acima de todo nome. O nome, como nós cantamos assim, né? Quão belo esse nome é. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Porque Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade. Significa que se um dia aparecer um demônio na sua porta, como a gente compartilhou na célula, e eu falei, eu oro para que cada um receba um endemoniado na sua vida, para que você possa expulsá-lo em nome de Jesus. Então se um dia aparecer um demoniado na sua porta ou no seu trabalho, você pode estender a sua mão e falar, você vai sair. Não é por minha causa, mas é por causa do nome que recebeu toda a autoridade, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Sai. E ele vai sair, porque o nome de Jesus tem toda a autoridade, porque ele é acima de tudo e de todos. Você crê nisso? Aleluia. Fala para a pessoa que está do lado, Jesus é superior aos profetas. Mas ainda nos dias de hoje tem crente que fica correndo atrás de profeta, irmão. Eu vou naquele culto lá porque tem uma profeta. Irmão, você tem acesso a Jesus, larga a mão de ser besta. Você tem acesso ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Fala com Ele, Ele vai falar contigo. E se Ele quiser usar algum profeta para falar contigo, só vai confirmar aquilo que Deus já falou ao seu coração, porque nós temos acesso a Jesus. Amém? Aleluia. Uma segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto, Hebreus no capítulo 1, versículo 3, o autor de Hebreus ele diz assim, no finalzinho ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele diz assim, vou ler o versículo todo, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Uma segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus ele é superior porque nele, ele é o que João diz, que o verbo que se fez carne, nele sustenta todas as coisas. Na sua palavra, Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele sustenta todas as coisas. Sabe, quando Jesus disse para os discípulos, lá em João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Por quê? Porque tudo é sustentado por ele, irmão. Tudo é sustentado por ele, pela palavra dele. Tudo foi criado por ele. Certa vez saiu uma notícia de um cientista, não sei quantos ouviram, já faz um tempo já, né? Que ele chamou de, a matéria até é chamada de
da descoberta da partícula de Deus. Alguém viu essa matéria em algum lugar? Depois você pode pesquisar. Um cientista que ele pegou, era um físico, e ele conta que ele fez um experimento onde ele pegou uma partícula e ele fez, não me pergunte como, porque ele é físico, não sou. Ele pegou uma partícula aqui e ele desvinculou essa partícula de toda a influência do nosso universo. Imagina, ele pegou, é como se ele tivesse descolado da influência do universo. E ele contando, né, nessa matéria, depois você pode procurar, ele falando que quando ele fez esse procedimento, ele disse que ele viu o caos absoluto, onde ele falou: olha, realmente tudo está conectado e organizado por uma força maior. Você viu? Organizado por uma força maior. Por quê? Tudo está conectado, tudo está sustentado por Ele, irmão. Se Jesus tirar a mão, filho, se Jesus simplesmente, já foi, porque tudo está sustentado por Ele. Sabe por que você acordou hoje de manhã? Porque Ele te deu vida e força, Ele te sustenta. A palavra de Deus diz que nele vivemos e nos movemos, nele existimos e nos movemos. É tudo nele, irmão, tudo nele. Por isso Ele é superior. Jesus não é qualquer um, irmão. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Terceira verdade que nós vemos aqui nesse texto, versículo 4, o autor de Hebreus, ele continua dizendo, ele diz assim, no versículo 4, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos. Não é só superior, é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou, superior ao nome deles. Terceira verdade aqui que nós vemos, Jesus, Ele é superior até os anjos. Não sei se você sabe, mas tem religiões que acreditam que Jesus é um tipo de anjo, porque sabe que os anjos também têm categorias. Você tem lá querubim, serafim, anjo, arcanjo, os 4 seres viventes, os 24 seres, tem várias categorias, e eles acreditam, alguns acreditam que Jesus é uma categoria top de anjo. Eles acreditam nisso. Só que para você ser anjo, irmão, você tem que ser criado. Os anjos foram criados, Jesus não foi criado. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Você consegue, eu sei que a nossa cabeça é muito limitada, mas você consegue imaginar, antes de tudo, só existia Deus e mais nada. Deus em sua triunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, só eles. E um dia eles decidiram, vamos fazer um negócio aqui. E Deus disse, haja luz, e houve luz. A gente falou na cela de sexta-feira isso. Essa luz não era o sol, porque o sol veio depois. Essa luz pode ser os anjos, que eram anjos de luz. A questão é, Jesus não é um anjo. Ele não é um anjo da categoria máxima, como alguns malucos acreditam. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele é a pessoa de Deus encarnada, é o verbo que se fez carne, o Filho de Deus, que é um com o Pai. Ele disse isso muitas vezes, eu e o Pai somos um. Jesus é a expressão exata de Deus. Você crê nisso? Aleluia. O autor de Hebreus, ele continua dizendo, versículo 5, ele diz, pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho e hoje te gerei? O autor de Hebreus está falando aqui, qual foi o anjo que Deus chamou ele de filho? Tem alguns que falam, né, que você pega lá em Jó, se você vê lá em Jó, quando Jó está falando com Deus, e depois Deus ele responde para Jó, Deus pergunta para Jó, onde é que você estava? Quando estava criando o mundo, quando estava ali, estendendo a linha de medir, enquanto as estrelas matutinas cantavam, e os filhos de Deus jubilavam, mas eram os anjos. O único filho, o Filho de Deus, é Jesus, é o Filho unigênito, o único que foi gerado aonde? Gerado em Maria, o único. O versículo 6, ele continua dizendo, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Epa,
Quando a gente lê esse versículo, mostra que a ideia das pessoas de achar que Jesus é um anjo cai por terra. Porque se você deve adorar apenas a Deus, e o próprio autor de Hebreus está dizendo que os anjos adoram a Jesus. Quantos estão entendendo? Jesus, fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus é Deus, meu irmão. Por isso Ele é superior aos anjos. Quando você vê lá, você lê o livro de Apocalipse, e quando João teve aquela visão gloriosa, e teve um anjo que apareceu para ele, e ele se prostrou, e o anjo falou: não, levanta aí. Por quê? É o anjo, é um servo, ele está servindo. Eu sei que para nós, humanos, se a gente vê um anjo, a gente vai ficar, sim ou não? Alguém já viu algum anjo aí? Eu nunca vi, não. Só ouço relatos, e conheço alguns que já viram, né? Inclusive tem um cantor americano chamado Jason Upton. Ele é pensa naqueles cantores cristãos malucos da pá virada. Esse é o cara, uma benção ele. E teve pelo menos 2 álbuns que ele gravou, que um anjo canta junto com ele. E um dos álbuns que ele gravou inclusive num orfanato. E depois ele contando testemunho que uma criança falou assim: Jason, tem um anjo atrás de você. Bem alto assim. E depois da gravação deu para ouvir o anjo cantando. E eu sei que se nós víssemos alguns anjos, a gente fala: meu Deus. Mas ei, o anjo é apenas um servo, apenas um mensageiro de Deus. Jesus é muito superior a eles, muito superior a eles. O versículo 7, o autor de Hebreus continua dizendo: aquele que aos seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Isso é, os anjos são criaturas que o Senhor envia como servos, ali como ventos. Eles obedecem à ordem do Senhor para quê? Para servir a igreja. Eu sei que você não vê, mas vou te falar, aqui dentro tem anjos. Anjos são servos e ministros de Deus que estão aqui para servir a igreja. Pode ser que enquanto você estava orando, e às vezes você estava clamando por uma cura, veio um anjo com uma bandeja, com o órgão novinho que você estava precisando, com a cura. Simplesmente ele está aqui para servir e cumprir as ordens de Jesus. Amém? E o versículo 8 ele continua dizendo: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Falando de Jesus, irmão, um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, e Ele vai reinar nessa terra aqui, o reino de paz, alegria e justiça. Como é que vai ser isso, irmãos? Não dá para a gente saber ao certo, a gente só supõe. A Bíblia diz que Jesus vai vir entre as nuvens. Se um objeto voador não identificado vir entre as nuvens hoje, nos dias de hoje, vão pensar que é um alienígena, um OVNI, invasão alienígena. Não importa. Quando Jesus voltar, nós como igreja nos encontraremos com Ele nos ares e reinaremos com Cristo nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Versículo 9, o autor de Hebreus ele continua dizendo, ele diz assim: amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Jesus, Ele é um rei justo, é um reino sem corrupção, como nós temos hoje em dia na política. Nunca vi nenhuma política que não tivesse corrupção, umas mais, outras menos. Aqui não tem, né? Mas o reino de Jesus é um reino de justiça, é um reino onde não há corrupção, não há injustiça, porque o reino de Jesus é um reino de paz, alegria e justiça. Versículo 10, o autor de Hebreus também diz assim, e diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu, falando de Jesus, permanecerás para sempre. E eles se desgastarão como roupa velha,
Tu os dobrarás como um manto que te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Jesus, ele disse: tudo passa, mas as minhas palavras não passam. Por quê? Irmão, tudo vai passar, tudo vai envelhecer, mas as palavras de Jesus, elas não passam, elas permanecem, elas são eternas. Por isso que Jesus é superior, irmão. O verso 13, o autor de Hebreus diz assim: assenta-te à minha direita. Isso Deus falando para Jesus: até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Essa promessa, ela nunca foi feita para um anjo, ela nunca foi feita para um profeta, mas ela foi feita para Cristo, para Jesus, que Ele vai reinar e os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Aleluia. E para finalizar o verso 14, o autor de Hebreus diz assim: não são todos espíritos ministradores? Falando dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É isso, para isso que serve os anjos, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado: é para servir você. Eu sei que nós fomos criados com aquela cultura de que a gente tem um anjo da guarda. Quantos ouviram falar disso? Irmão, você não tem um anjo da guarda, você tem um monte de anjo da guarda. Porque se a Bíblia fala que quando Satanás caiu, uma terça parte dos anjos caiu junto com ele. Quem é bom de geografia aí vai saber fazer a conta. Se tem um demônio para cada um demônio, irmão, tem 2 anjos. Se tiver pelo menos um demônio querendo te encher o saco, saiba, tem 2 anjos pelo menos que o Senhor enviou para servir você e guardar você. Tem um pastor, eu sigo ele no Instagram, eu sei que o Daniel também segue, Judá Bertelli, o nome dele. Ele é maluco, irmão. Você vê o Instagram dele, você acha que ele não bate bem. Ele às vezes, não sei se alguém já viu, às vezes ele partilha assim, ele está lá no pôr do sol, ele está sentado em mais 3 cadeiras, ele falou: o Pai está aqui, o Espírito está aqui, Jesus está aqui. Doidão. Mas ele crê nisso. Ele falou: não, os anjos sempre caminham comigo. E tem uma história, uma vez, que disse que ele entrou num lugar e a porta ficou aberta. A porta ficou aberta, pastor, fica tranquilo, anjo, fecha aí para mim. Diz que a porta, eita, aleluia. Porque, irmão, quando a gente entende isso, os anjos estão aqui para nos servir como igreja, vão sim nos proteger. Eu sei que os anjos têm mais trabalho com alguns do que com outros. Eu falo, quando eu era criança, os anjos teve muito trabalho comigo. Já era para ter morrido já um tempinho já. Mas o Senhor, Ele envia os seus anjos para guardar a igreja. Por isso que o autor de Hebreus, ele está falando: irmão, Jesus é muito superior que anjo. Anjo só está aí para servir. Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que se fez carne, nasceu de mulher, viveu sob a lei, foi colocado numa manjedoura, cresceu entre os homens, morreu na cruz e deixou o túmulo vazio. É o mesmo que reina em glória. Esse é Jesus. Ele é o Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele saiu vencendo e para vencer, e Ele reinará para sempre com sua igreja vitoriosa. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que nós cantássemos.